Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. Então o filme, né, que eu trago para vocês hoje, né, é o filme, né, Nosso Sonho, né. Basicamente é para contar um pouco da história, né, do Claudinho Buchecha, uma banda de funk, né, que fez muito sucesso, né, nos anos 90 para os anos 2000. Esse filme foi lançado, né, dia 21 de setembro de 2023, né, no cinema, e ele é um misto, né, de documentário, né, e musical. A direção é do Eduardo Alvarenga, né, e também o roteiro, né, também é dele, e ele produziu alguns filmes, né, como Pai Sandu, né, 100 anos de paixão, Happy Hour, né, Verdades e Consequências, e Viver é Melhor do que Sonhar. O roteiro, né, além dele, também teve o Daniel Dias, né, que ele participou do filme, né, A Herança de Narcissa, Bate Coração e Para Todos, né. E no elenco, né, nós temos o influenciador Boca de 09, né, temos também o Lucas Penteado, que ele participou de Cabelo, Barba e Bigode, né, também Espero Tua Revolta, né, e temos o ator também Juan Paiva, né, que participou dos filmes, né, A Festa de Léo, Justiça 2 e De Pai para Filho. Basicamente, né, o filme vai começar contando a história, né, dele criança, que basicamente ele tinha muita dificuldade, tinha o pai dele, né, o pai dele se achava artista, né, e vivia sempre bebendo, né, mas na verdade ele vendia doce, né, mas sempre andava bebendo, escrevendo música e cantando, né, até ele tinha um caderno, né, cheio de músicas que ele mesmo compunha, né. E a mãe dele, né, que trabalhava bastante, né, para poder sustentar eles, né. E basicamente, né, até mostra uma vez que ele roubou uma caneta, né, numa venda, onde era para dar pro seu pai, né, para ele escrever, porque o pai dele tava sem caneta. E até o cara, né, da lojinha dá essa caneta para ele, porque, tipo assim, era um menino, né, que ele era um menino bom, né. Então ele ficava às vezes, né, com o pai dele ali, a mãe dele sempre falou que sempre procurava o pai dele, e tipo, para vender uma coisa junto com o pai, ou para ficar ali do lado, vendo ele escrever algo, né, então, cantar. E o pai dele, né, às vezes se metia em confusão, às vezes caía bêbado na rua, né, e ele sempre ajudava, né, a levar para casa. Até que um dia, né, ele já adolescente, acabou que o pai atacou a mãe, né, querendo dinheiro para continuar bebendo, né, e ele defendeu sua mãe, né, derrubou seu pai no chão, e assim, né, não deu mais para ele ficar em casa, né, porque o pai disse que ia matar ele se ele ficasse em casa, então ele foi morar, né, com a tia dele. E quando ele foi morar com a tia dele, né, ele encontrou, né, um amigo que ele tinha quando era criança, né, que era o Claudinho. Aí ele deu esse apelido pra ele de Bochecha, né, porque ele tinha bochecha grande assim, né, que nem o pai dele. Então ele conseguiu, né, arrumar um emprego e tal, só que sempre, carteira assinada, só que sempre o Claudinho ficava chamando ele, né, pra fazer uma dupla de funk e tal, uma dupla de funk, e até que ele escreveu eles dois num concurso, né. Então acabou que ele percebeu, ele foi num show, no baile funk, né, e percebeu, né, que ele achava sempre que eles dois eram muito feios, né, pra ser artista. Só que ele percebeu, né, que artistas feios, né, eles também, eles ficavam bonitos no palco, né, porque ficavam famosos. Então ele falou assim, não, o jeito da gente ficar bonito é ficar famoso. Até porque ele tinha encontrado o pai dele um dia, né, e mostrou pra ele, pai, ó, tô trabalhando em carteira assinada e tal. E o pai, em vez de ficar feliz, né, fica triste e fala, quem tem talento não tem patrão. Então ele decide, né, começar essa dupla de funk. E eles vão ter essa apresentação, né, lá no baile funk. Então eles começam, né, a escrever as músicas, né, indo no ônibus, né, que o Claudinho ia vender os doces no centro, né,
e o Bochecha ia pro seu trabalho, né, de boy, de office boy. Então eles escreveram a música, né, e começaram a fazer meio que sucesso, né, ali no lugar, né. Só que o Bochecha estava meio que dividindo, né, entre o trabalho, né, e os shows. E basicamente não estava ganhando, né, muito dinheiro. Só que eles já estavam conhecidos ali, né, os lugares que eles passavam, eles eram conhecidos, davam autógrafo e tal, faziam parte dos shows, né, do Furacão 2000. E o que acabava acontecendo, né, é que ele tava famoso, mas não tava ganhando dinheiro, né. E aconteceu que ele foi demitido, né, porque estava dormindo no trabalho e tudo, né? E ele achou, né, e aconteceu, né, que a casa da mãe dele, né, caiu. Então ele precisava, né, ajudar a reconstruir essa casa. E ele falou assim: se eu fizer um sucesso mesmo de verdade, eu vou conseguir, né, fazer essa casa. Então ele foi pedir ajuda pro pai dele, né, pediu ajuda pro pai dele para poder fazer se ele tinha alguma música para dar para ele e tal. Só que o pai dele pega o caderno dele de música que ele já tinha composto, né? E pegou e tacou fogo. E falou assim: se você quer uma música, você tem que escrever, né? Não é pegar a música de ninguém e tal. E só que o pai dele sempre age com um pouco de raiva, né? E ele não entendia muito bem por que isso, né? Então ele decidiu, né, que ele tinha que fazer um sucesso, uma música de sucesso grande, né? Para poder, né, consertar essa casa deles que tinham caído. Eles tentaram, né, contato com uma gravadora, né? Só que a gravadora não botou muita fé neles, porque eles usavam umas palavras na música, né, que eles não conheciam e tal. Eles até mostraram, né, no dicionário que basicamente eles procuravam palavras novas no dicionário, né, palavras que tenham sentido da palavra que eles queriam usar, tipo, para rimar e tal. Então, basicamente, né, eles eram bons nisso, né? Eles não eram, tão fazendo à toa, né, esse sucessinho agora, né? Então, o cara da gravadora, né, para gravar CD era muito caro no tempo. Então, eles decidem, né, que vão pensar, né, se vão fazer o CD do Claudinho Bochecha ou não. Então, o Claudinho, né, saca um cartãozinho do bolso, né, até o Bochecha fica sem entender o que foi que aconteceu, e entrega, né, para eles. Fala assim: qualquer coisa que vocês ligam pro empresário amanhã. Então tá certo. Só que quando saiu de lá, falou: que empresário que a gente tem, pô, você tá doido? Falou: não, o empresário que a gente tem aqui, eu dei o número do orelhão. Porque se a gente dá essa impressão, né, que a gente tem empresário e tal, pode ser que eles queiram, né, gravar o CD com a gente. E foi batata, né, esse cara esperando o orelhão e ligou. Ela falou: queria falar com o empresário do Claudinho Bochecha. E acabou que eles mudaram a voz, né? E com isso eles falaram, né, que tinha algumas coisas que eles queriam pedir. Aí falou, que na gravação tivesse muito frango a passarinho, né? Muitas frutas e fosse regado, né? A suco de laranja, né? Que fosse tudo à vontade. Eles foram lá, gravaram o CD, então fizeram sucesso, né? Correram tudo quanto é tipo de programa, conseguiram, né, mudar de vida, né? Então o Bochecha casou, né? Fez uma casinha e tal, onde levava toda a família pra fazer um churrasco no final de semana. O Claudinho também, né? Casou com uma menina, com uma mulher, e teve uma filha, né? A Andressa. E tava tudo legal, né? Só que o que ainda atrapalhava um pouco, né, o Bochecha, foi que ele não perdoava o seu pai. E o Claudinho, né, tinha mania de toda festa levar o pai do Bochecha, né, e tal, pra fazer, tipo, sei lá, tentar reaver, né, a amizade dos dois, né. Só que o Bochecha não gostava muito disso. Então começou que ele, pra pegar, né, uma amizade com o filho e tal, ficava cantando as músicas dele no violão e tudo, né. E o Bochecha, né, não gostava muito disso. Agora, uma coisa que aconteceu também foi que o Claudinho, né, desde criança tinha um carrinho, né, de brinquedo, que ele tinha um sonho, né, de um dia ter esse carrinho. E foi aí onde ele comprou, né, esse carro, né, pra ele. E ele também tava vendo, né, basicamente um ônibus, né, que tava vendendo frutas para comprar. E o Bochecha pensou, né, que era investimento. Ele falou assim: não, mano, isso aqui não é investimento, isso aqui é um presente para uma pessoa que merece uma segunda chance. E já se ligou que era pro pai dele, né? Só que falou: não sei não, dá um ônibus pra ele e tal. Aí você: todo mundo merece a segunda chance. Falou: eu já dei a segunda, a terceira e ele não aproveitou, né? E tal. Aí eles decidiram, né, que iam dar. Aí contrataram uma banda de fanfarra e tudo, lá tocando lá enquanto eles entravam. Aí deram um ônibus, né, de presente pro pai dele. Então, depois de um tempo, né, ele apareceu na casa dele, né, bêbado, reclamando, falando que não precisava de migalhas dele, que ele deu migalha, e sem querer ele tacou fogo no ônibus, né, ele bêbado, com um monte de fruta. E acabou que eles quase brigaram, né, eles só não brigaram, não chegaram nas vias de fato, porque o Claudinho, né, acabou separando.
Então eles continuaram, né, vivendo a vida deles ali, né, basicamente é, fazendo sucesso, ganhando um dinheirinho bom e tal. E o que aconteceu também foi que o Bochecha se casou, né? O Bochecha se casou e no dia do casamento, né, na hora da foto que o Claudinho apareceu, né, com o pai dele, né, o pai do noivo, tira a foto aqui, né, do pessoal e tal. Ele não gostou muito, né, mas tirou a foto tranquilamente, né? E nisso, né, eles foram levando a vida. Só que um dia, né, foi marcado um show e não, antes disso, né? Tinha feito aquela música, né? Que muita gente fala, né? Que fez azar, né? Pra, pra dupla, né? Que é o Sem Você. O que ficava falando, né? Fogueira sem brasa, avião sem asa, sou eu assim sem você, né? Claudinho sem bochecha e tal. Quando a gente fala que depois dessa música, né? Que aconteceu a tragédia. Mas aí ele fez essa música, né? O Bochecha disse que não gostou muito, disse que essa música falava muito de separação, ele gostava da música de ser de união e tal. Mas aí eles começaram, né, a cantar essa música no show, porque a música, eles acharam que a música ficou boa, né? Principalmente o Claudinho. Aí o Claudinho ligou, né, um dia e falou pro Bochecha que não poderia ir em um show. Ele não podia ir. E o Bochecha falou, não, se você não vai, eu também não vou. Não tem como a gente fazer um show se a gente é uma dupla e só vai eu sozinho. Aí ele falou, mano, que não vai dar pra mim hoje e tal, não sei o que. Ele falou, beleza, então não vai ninguém. Só que aí ele queria, né, que o Bochecha fizesse o show sozinho. Então os contratantes, né, e os empresários ligaram para o Claudinho, né, e praticamente obrigaram ele a ir. Só que ele falou que não ia junto com a equipe, né, ele ia ir no carro dele e ia ir embora. Então, né, o Bochecha estava querendo fazer um monte de perguntas, a pessoa que falou assim, vou fazer depois do show, né, por que que ele não queria vir e tal, que ele veio obrigado. Só que aí chegou lá, o Claudinho cumprimentou ele normalmente, fez as orações com ele normalmente, como se fosse antes de entrar no palco, né. Não, como se fosse não, antes de entrar no palco, fez o show, só que o Claudinho, né, ele cantou a primeira música e desceu pra plateia, né, e ficou abraçando todo mundo lá, e o Bochecha basicamente fez o show sozinho. Ele puxava gritos lá, Bochecha, e abraçava o pessoal e tal. E o Bochecha não entendeu muito bem isso, né, só que tocou o show pra frente. Então o Claudinho, né, ele pegou seu carro, né, antes do Bochecha, que ia na van com a equipe, né, pegou seu carro e foi embora. Tanto que na hora que ele chegou no posto, né, para comer alguma coisa, abastecer o carro, o Claudinho já estava saindo, né? Então ele foi embora primeiro, ele nem viu ele ali no posto. Então eles comeram, abasteceram e quando saíram lá viram o que tinha acontecido no acidente. Na hora que chegaram lá, que eles viram, né, o Claudinho tinha morrido, né? Ele sobrou numa esquina e numa curva e bateu no carro no poste, né? Que ficou todo quebrado. Então essas perguntas, né, e a conversa do que aconteceu naquele dia, né, ele nunca vai conseguir, né, falar de novo, né. E uma coisa bem engraçada, engraçada não, curiosa, né, vamos dizer assim, foi que ele assinou, né, um monte de CD do Claudinho Bochecha, e falou assim, entrega pra minha filha quando ela fizer 15 anos, como se ele se soubesse, né, que ele ia estar lá, né, quando a filha fizesse 15 anos. Então aconteceu isso, né? O Bochecha disse que ficou muito tempo, né? Muitos anos em luto, né? Só que isso fez ele ter as pazes com seu pai, né? E o pai dele também acabou morrendo logo depois. Ele discutiu com uma pessoa por causa de cigarro num bar e acabou tomando 4 tiros, né? E ele teve filha também, né? Ele teve uma filha. E mostrou também, né? Ele ensinando, né, seus primos mais novos, né, a tocar, né, seus primos mais próximos a tocar música também. Só que a gente que sabe, né, fora do filme a gente sabe que eles fizeram muito sucesso em dupla, né, só que sozinho, né, o Bochecha nunca conseguiu, né, fazer o sucesso, né, que a dupla fez. Então assim termina o filme, né? E também mostra, né, que umas cenas, né, que estão originais, né, da dupla mesmo, não são cenas gravadas, onde mostra também, né, o aniversário de 15 anos, onde ele entrega, né, os CDs, né, para a filha, né, do parceiro dele. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta e compartilha, né, se inscreve no canal. E se puder dar uma força nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Da Jogo.